No mundo do trabalho, cada vez mais presente o conceito de mudança, adaptação e superação. Um dos termos que mais ganhou destaque nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia, foi sobre resiliência. Mas será que a gente entende completamente o que isso significa com esse conceito? A resiliência vai muito além do senso comum. É sim resistir, superar as adversidades, mas é também aprender e evoluir. Além disso, ela se conecta extremamente diretamente com um conceito muito mais amplo, que é o capital psicológico positivo, essencial para a gente desenvolver nos indivíduos e dentro da organização. É sobre isso que eu falo nesse vídeo aqui. Eu sou a Alessandra, faço parte aqui da Estalo e já se inscreve aqui neste canal. A resiliência é um termo que vem da física que fala da capacidade dos materiais voltar ao seu estado original, mesmo sob pressão. No contexto humano, a gente não volta ao nosso estado normal, original, depois de um desafio. Mas sim a gente cresce e se transforma com as experiências que a gente vive. Portanto, nós não somos esponjas que voltamos ao nosso estado natural. Toda experiência boa e ruim nos modifica e nos ensina algo, e toda a resiliência envolve a nossa capacidade de adaptação e de aprendizagem contínua. Vou dar um exemplo aqui que é o que a gente vive muito aqui na Estalo, Muitas lideranças assumindo pela primeira vez esse cargo, esse lugar, e pode ter dificuldades de lidar com pessoas. Muitas vezes são profissionais técnicos que foram reconhecidos por muito tempo em exercer e entregar um conhecimento especializado e que passa agora a ter que cuidar de pessoas. Se ele for resiliente, ele vai conseguir aprender essa nova habilidade, ele vai ajustar o seu comportamento e vai crescer dentro desta função. Por quê? Porque ele vai compreender o contexto, ele vai enxergar as necessidades e vai se ajustar. Pensa comigo, Quando a gente fala em desenvolvimento de lideranças, a resiliência ela se torna uma competência chave. Por quê? Porque líderes são constantemente desafiados, estão sob pressão, tendo que tomar decisões, lidam com crises e precisam ainda disso tudo engajar e inspirar as pessoas da sua equipe. Então a liderança vai exigir de qualquer forma uma adaptação constante, porque nenhum líder começa pronto. Ele vai se desenvolvendo enquanto vive a sua experiência. Aqui na Estalo a gente chama de quilômetro rodado, sabe? Com o tempo a gente vai vendo as coisas acontecendo e vai absorvendo isso, se modificando e se moldando. Os comportamentos são contagiosos, não esqueçam disso. Portanto, um líder que é resiliente, ele inspira a equipe a enfrentar desafios com mais confiança, com mais segurança. Então, se eu como líder enxergo uma situação e a maneira como eu lido com ela, vai ser exemplo, vai ser inspiração para as pessoas que estão me enxergando. Então, é extremamente importante um líder, e qualquer pessoa saber disso. O teu comportamento ele é contagiante. E a resiliência, como eu falei antes, ele potencializa o nosso aprendizado, porque quanto mais um líder considera em se colocar em uma situação de pressão, de situação desafiadora, não foge dela, porque mesmo fugindo as situações vão atrás da gente, mais eu me expando, mais eu coloco à prova as minhas capacidades. Mas eu tenho que encontrar recursos, encontrar capacidades, encontrar competências para lidar com aquela situação. Então eu reforço aquilo que eu tenho, E por isso eu consigo aprender e potencializar, tudo que eu tenho aqui. Mas afinal de contas, eu falei ali no início do nosso vídeo sobre capital psicológico positivo. O que é isso e por que importa nisso tudo que eu tô falando para vocês? Além da resiliência, esse conceito, vocês vão encontrar na literatura muito nome de PsyCap. Inclusive aqui no YouTube tem um vídeo que eu vou deixar o link em algum momento aqui do vídeo, em que eu falo mais sobre isso. Mas rapidamente, ela tem sido amplamente estudada e é bastante contemporâneo dentro da psicologia positiva, os estudos sobre a psicologia positiva aplicada às organizações, em contextos organizacionais, e ela se refere a essa capacidade mental e emocional dos indivíduos para lidar com desafios do trabalho.
E a gente precisa estar olhando para isso. Eu falei da NR1, né? Quanto que a gente está conseguindo capacitar, conscientizar, dar suporte, dar sustentação às pessoas da organização, principalmente essas lideranças que eu acabei de dizer que influenciam tanto as pessoas à sua volta. E o PsyCap é composto por 4 grandes elementos principais. Isso dá um baita trabalho aqui de desenvolvimento, né? Já é uma maneira da gente olhar para os nossos riscos, né? E gerenciar o quanto que as pessoas estão desenvolvidas nessas capacidades. Primeiro delas, esperança, que é essa nossa capacidade de visualizar e perseguir objetivos, mesmo diante de dificuldades. E o mundo organizacional vai ter mudanças, vai ter olhar para o futuro, vai buscar sustentabilidade, e a gente precisa ter essa capacidade de visualizar isso e olhar com esperança para esses objetivos, agenciar caminhos possíveis. Isso nos gera esperança e é uma habilidade que a gente precisa trabalhar aqui. Entre parênteses, esperança é diferente muitas vezes do senso comum, que as pessoas se atrelam à fé, ok? Então aqui é só para deixar claro, fecha parênteses. Segundo, a autoeficácia, né? É a nossa crença da nossa própria capacidade de atingir metas. Gente, se eu tenho um objetivo, eu tenho um desafio, eu tenho um líder que confia em mim, nas minhas competências, no meu conhecimento, se eu não acreditar em mim, que eu sou capaz, que eu tenho eficácia, que eu acredito na minha potencialidade, como é que eu vou superar desafios se algo acontecer nesse caminho, né? Então, é essa nossa crença, né? E nosso olhar para nós mesmos com mais carinho, né? Para que a gente se empodere, né? Naquilo que a gente sabe. O terceiro elemento do PsyCap fala sobre resiliência em si, né? Que eu falei até agora aqui, que é essa habilidade de se adaptar e crescer. Mas o quarto elemento fala sobre o que, gente? Otimismo. E esse tema ele é super vasto, mas traz aquela visão positiva que a gente tem sobre o futuro e a confiança de que a gente vai ter bons resultados. Se a gente tem um objetivo lá do ano, se a gente coloca uma meta pra gente, né, que geralmente é a projeção, né, que a gente faz. Se eu não olhar para aquilo com os bons olhos, qual é o sentido de eu persistir? Qual vai ser a minha vontade de querer alcançar aquilo? Em qualquer desafio que aparecer para mim, eu vou desistir, né? Porque eu não vou estar olhando com aquela visão positiva de que somos capazes, de que vamos alcançar aquele objetivo. Mas lembrando, todo objetivo, toda meta precisa ser viável, realista, né? Precisa ser entendida por todas as pessoas. E aqui vem o líder precisando deixar claro, né? Trazendo clareza para sua equipe de por que a gente está perseguindo tudo aquilo para a gente ativar esses componentes do PsyCap. Por que isso é importante para as empresas? Porque a empresa investindo em saúde emocional e mental dos seus colaboradores vão ter melhores resultados em todas as esferas, principalmente financeiras, inovadoras, criativas, e também vai diminuir lá o nosso turnover, aumenta nosso engajamento, a gente tem pessoas mais motivadas, mais felizes, isso impacta muito, gente. Colaboradores mentalmente saudáveis são mais produtivos, equipes engajadas apresentam mais capacidade de inovação e empresas que cuidam do bem-estar psicológico das pessoas se tornam mais atrativas. Vou dar um exemplo aqui para vocês de novo. Qualquer time altamente técnico, né, que se a gente pegar engenharia, financeiro, contábil, se a gente pega um espaço produtivo, uma área de PCP, de supply, né, pode entregar resultados incríveis no curto prazo. Mas se esses colaboradores estiverem emocionalmente esgotados, as pessoas vão sofrer burnout, vai ter baixa motivação, vai ter alta rotatividade e a gente não vai ter a sustentabilidade, a perenidade que essa organização busca ter com pessoas que estejam saudáveis, gente. Então, concluindo aqui a minha fala, né? As organizações que têm uma alta performance, elas precisam se preocupar com o capital psicológico, para além do capital humano, para além do capital financeiro, para além do capital produtivo, é a gente olhar para o capital psicológico das suas equipes, tá? Então, resiliência não significa apenas suportar pressões,
mas a gente aprender a evoluir com as experiências que nos acontecem, né? E empresas que cultivam o PsyCap constroem times mais fortes, mais engajados e mais preparados para o futuro. Se tu tem interesse de saber mais sobre isso, fica aqui no nosso canal, que a gente fala muito a respeito, tem as nossas outras redes sociais e qualquer outra ajuda, consultoria, construção de conscientização para que a gente atenda esse gerenciamento de riscos, você pode contar com a Estalo, tá bem? Até a próxima!